Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui e dessa vez eu estou aqui, ó, preparando para gravação e aqui já tem a aulinha. Nós vamos hoje de aulinha World Building, como criar culturas únicas no seu mundo. E aí vem o ponto, né? Para você criar culturas únicas, você precisa entender as culturas existentes, né? Eu acho isso legal porque, tipo assim, muitas vezes a gente esquece o quanto algo, né, era de uma forma e mudou para outra. Antigamente era assim e hoje é assado, podemos colocar dessa forma. E muita coisa muda ao longo das eras, né? A gente teve aí os vikings, vamos dizer assim, os exércitos gregos, os primeiros templários, né? A possível caça às bruxas. E tudo isso era por causa da cultura, né? Tudo era envolto a como estabelecer um determinado elemento dentro de uma sociedade, podemos colocar dessa forma. Como a religião entrou em locais que antes eram politeístas, né? Podemos dizer assim. Como que as pessoas aceitavam mais uma crença do que outra, e o que mudou ao longo dos anos, ao longo das eras, o que se apagou no esquecimento, porque não estava sendo mais contado. Antigamente a gente tinha muito a questão do contador de história, que era a pessoa que contava as histórias, né? A gente também tinha os bardos, né, os menestréis, que cantavam as grandes batalhas, as grandes histórias, né? E normalmente muitas culturas tinham a fogueira e em volta dela o contar como era no passado, falar das suas crenças, dos seus pensamentos, e aquilo ali enraizavam nas pessoas, transformando aquilo na cultura delas. E ao longo dos anos a gente vê essas coisas se perdendo, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê em alguns momentos tentando se resgatar essas informações. É muito engraçado, igual, por exemplo, quando eu vi, um dia desses eu estava vendo um vídeo, que era o vídeo daquele templo dos ratos na Índia, e tipo, as pessoas comendo, andando do lado dos ratos, uma coisa que eu, particularmente, talvez eu não conseguiria, mas aquilo ali está inserido na cultura, né? E às vezes eu poderia estar cometendo um desrespeito com a cultura deles, se eu fizesse determinada coisa, né, chutasse ou fizesse qualquer coisa. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Porque, por exemplo, para você criar culturas, você precisa entender das culturas. Para você modificar aspectos culturais, você precisa entender o que você está mudando, né? Então, eu acho que é um ponto muito interessante e vai ser um conteúdo bem legal que eu vou gravar aqui agora. Claro que assim, não vai ser tão profundo, vai ser um pouco superficial, vamos dizer assim. Superficial no sentido de eu não vou estar me aprofundando em nenhum tipo de cultura, eu vou estar me aprofundando em elementos que determinam a cultura de um universo criado aí, seja por um RPG, um jogo, um livro, alguma coisa assim, né? Mas é, de certo modo, importante. E aí a gente pode se aprofundar ainda mais. Um exemplo que a gente tem em Game of Thrones, eu acho que isso mostra muito bem a questão da cultura. O mestre, lá em Winterfell, ensinando o Bran sobre os lemas das casas. E aí o Bran vai falando o lema de todas as casas e tal. E no caso, quando o mestre fala do lema da casa Lannister, né, é que seria os Lannister pagam suas dívidas. Mas aí ele corrige, não, esse não é o lema, apesar deles falarem sempre isso. Aí depois ele fala, ouçam-nos rugir, que é o verdadeiro lema. Outro ponto também é os Greyjoys, que o lema é nós não semeamos. Mas algumas vezes o pessoal fala que o que está morto não pode morrer, né? Também tem isso.
E então são coisas que mostram ali como que a cultura era passada. Era uma pessoa mais sábia que aprendeu mais sobre aquilo e passava para os outros. Da mesma forma que lá representava os mestres. Eles eram as pessoas que aprendiam como fazer determinadas coisas, como cuidar de determinadas coisas, para usar aquele conhecimento hoje em dia, vamos dizer assim, lá na época, né? Então, eram coisas que eram passadas de pessoas para pessoas. E a cultura é isso, é um ensinamento que é passado de pessoas para pessoas. E hoje em dia a gente tem a internet, que a gente consegue achar coisas sobre a cultura de cada lugar, mas nem sempre foi assim. E aí a gente esquece a parte mais legal, que era sentar e escutar as histórias. E eu vou tentar resgatar um pouco dessa ideia aqui nesse conteúdo. Vai ser bem interessante. Eu tô curtindo, como a gente sabe aí, está chegando nos meus últimos dias de descanso de férias. E aí eu ainda vou ter que me organizar na próxima rotina. E vocês gostaram? Ó, a iluminação. Ó, ficou bonito aqui, rapaz. Tá ficando chique, ficando chique. Mas uma coisa que eu tenho que arrumar é isso aqui, ó. Essa cadeira tá horrível. Mas seguimos firme e forte com a produção. Agora eu vou gravar aqui e daqui a pouco eu vou tomar meu café, porque vocês sabem, agora eu tô seguindo a risca aí uma reeducação alimentar e eu tenho que tomar as coisas no horário. No horário. Tá sendo difícil, viu? Nossa senhora, eu tô ficando com muita fome. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Vou contar para vocês mais detalhes. Claro, se vocês querem escutar sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. E lembrando, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.